Olá, povo de Deus, sexta-feira, 3 de novembro de 2023, 30ª semana do Tempo Comum, São Martinho de Lima. Nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 9, de 1 a 5 e Lucas 14, de 1 a 6. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende quanto à sua humanidade Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Paulo gastará 3 capítulos de sua carta, 9, 10 e 11, aos cristãos de Roma, descrevendo seu pensamento sobre Israel. É um drama na vida do apóstolo, pois seus irmãos de raça que tanto esperaram o Messias não aceitaram Jesus Cristo. O tema de Israel, de uma certa forma, perpassa toda a carta, onde Paulo trata do binômio judeus e gregos. Apesar de ele sempre se referir com prioridade aos gregos, os identificados como pagãos, por não fazerem parte do povo de Israel, sua perspectiva de salvação universal não poderia deixar os de sua raça fora do projeto de salvação de Jesus Cristo. Pode-se pensar que Paulo queira orientar os cristãos de Roma, cuja maioria vinha do paganismo, como relacionar-se com os judeus que recusam o evangelho. Se por um lado a igreja não pode romper com a história de Israel, que é sua história, por outro precisa entender que eles recusaram a salvação trazida por Jesus Cristo. A misericórdia de Deus é um grande arco que abrange a história e é somente na sua perspectiva que todos serão incluídos no projeto de salvação. Como sempre, são necessárias 2 testemunhas na tradição judaica. Paulo se apoia no Espírito e na sua consciência, sendo apóstolo dos gentios por um lado, por outro é irmão de raça dos israelitas. Por isso, apesar de ter motivo para rejeitar os judeus que tanto perseguiram, na verdade sente pena deles, sendo tão privilegiados por Deus, pois a eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, também os patriarcas, além de ter o próprio Cristo na lista de seus descendentes, recusaram tudo. Esse é o grande espinho na carne do apóstolo. Lucas 14, de 1 a 6. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Aproveitemos da reflexão do exegeta espanhol Luiz Alonso Checão. Diz ele: o convite a um banquete no sábado oferece ocasião para vários ensinamentos reunidos. Imaginemos que Jesus, segundo o costume, leu e comentou numa sinagoga, e ao terminar, um dos chefes o convida à ceia solene do sábado. Outros colegas de partido dos fariseus participam da ceia. Jesus não recusa esses convites, nem desperdiça tais ocasiões,
mesmo sabendo que o vigiam. Lucas reúne 4 peças numa espécie de simpósio ao estilo grego. O banquete oferece a ocasião e o tema central, que se desenvolve com variedade de aspectos e interlocutores. Nesse banquete se prefigura a refeição eucarística e se anuncia o banquete celeste. Os fariseus convidados o vigiam para avaliá-lo com o critério das observâncias. O primeiro episódio reitera o tema da cura no sábado, a comparação do filho ou do boi caídos num poço torna mais aguda a situação. O interesse pelo animal ou o dever paterno se sobrepõe à prescrição, e esses sentimentos não faltam a Jesus. Pergunta desafiando e comenta argumentando. Sua pergunta não proíbe, mas permite o repouso sabático. Se um homem normal socorre de sábado a um filho ou a um animal, Deus socorre homem e animais, como nos diz o Salmo 30. Calam-se diante da pergunta porque dão por descontada a resposta. Não respondem ao argumento porque não têm resposta. Celebramos hoje São Martinho de Lima. São Martinho nasceu em Lima no dia 9 de dezembro de 1579, filho de um nobre cavaleiro espanhol, João Porres, e de uma negra do Panamá de origem africana, Ana Velázquez. Por ser preto, o pai não o quis reconhecer e no livro de batizado foi registrado como filho de pai ignorado. Legítimo filho deste continente, que desde a invasão de brancos e a vinda forçada de pretos africanos, deu origem a muitos mestiços. São Martinho viveu pobremente até os 8 anos de idade e na companhia da mãe e de uma irmã nascida 2 anos depois dele. Educado por sua mãe, começou ainda criança a trabalhar como aprendiz de barbeiro. Era uma profissão manual e também desprezada pelos que tinham aspirações à nobreza. Martinho, homem extremamente sensível e de profundidade mística, fez de sua profissão um exercício de caridade para com os pobres, sobretudo depois que se tornou ajudante de um médico. Com a idade de 15 anos, abandonou tudo e foi bater na porta do convento dos dominicanos em Lima. Aqui também foi discriminado e tratado como cristão de segunda categoria. Assumiu as funções mais humildes e cultivou a vida espiritual mais profunda. Somente em 2 de junho de 1603 foi admitido por meio de profissão solene. Apesar de lhe atribuírem sinais miraculosos, São Martinho de Lima, de fato, se destacou pela prática da caridade. Faleceu em Lima no dia 3 de novembro de 1639, com 60 anos de idade. Beatificado em 1837 pelo Papa Gregório XVI e canonizado no dia 6 de maio de 1962 por São João XXIII. E no ano de 1966, o Papa São Paulo VI o proclamou patrono dos barbeiros. Um beijo no seu coração.